E eu queria comentar com vocês o destaque que a gente colocou aqui até no thumb dessa edição de hoje, que é o depoimento do ex-comandante do Exército, Marco Antônio Freire Gomes, que ele depois na última sexta-feira, e foram mais de 8 horas, quase 8 horas, na verdade, de depoimento realizado na Polícia Federal, e ele implica aí o Bolsonaro. As pessoas, né, estavam na cúpula militar, estavam muito preocupadas com esse depoimento do general, e esse general é aquele que foi chamado de cagão pelo Braga Neto em mensagens, porque ele não teria aderido ao plano golpista. E no depoimento, ele afirmou que foi o próprio Bolsonaro, juntamente com o então ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, quem lhe apresentou 2 versões da minuta do golpista. Não foi nem só uma, gente, 2 minutas golpistas. E essa declaração do general Freire Gomes coincide com a delação do tenente-coronel Mauro Cid, que é o ex-ajudante de ordens do Bolsonaro, é o que fazia tudo para o Bolsonaro, que teria dito à Polícia Federal que o ex-presidente recebeu do então assessor especial da presidência, o Felipe Martins, a primeira versão que previa a prisão dos ministros Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, e do Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, presidente do Senado. E o Bolsonaro teria enxugado o documento que, em sua segunda versão, previa apenas a prisão de Moraes, que é o principal desafeto do Bolsonaro e dos bolsonaristas. O Freire Gomes ainda relatou que obedecia a ordens diretas de Jair Bolsonaro para que não desmontasse os acampamentos golpistas em frente aos quartéis generais, especialmente onde Brasília, onde foi gestado o 8 de janeiro. O que acontece? O Freire Gomes, ele precisa se livrar das acusações de prevaricação. Então, ele está dizendo, está contando tudo, falou quase 8 horas. E ele teria também reiterado que ele, desde o princípio, se opôs ao golpe, o que fez com que virasse alvo também do general da reserva e candidato a vice-presidente na chapa do Jair Bolsonaro, Walter Braga Neto. E a oposição ao golpe também partiu do ex-comandante da Aeronáutica, o Carlos Batista Júnior, que confirmou a versão em depoimento no dia 23 de janeiro à Polícia Federal. Ele também virou alvo de ataques e memes de Braga Neto, ou seja, Freire Gomes e o comandante da Aeronáutica, que não toparam o golpe, foram aí chamados de covardes, né, cagão, e agora podem ser chamados de traíra, né, porque estão contando tudo à Polícia Federal. O cara se retou, como diz lá na Bahia. O cara se retou, foi chamado de cagão e se retou, resolveu abrir o bico, né? Estão dizendo aí que foi melhor do que delação o que ele fez, né? Não acho que ele seja traíra. Na verdade, o cara não quis se juntar nesse movimento. E aí o choro dos bolsonaristas vai ser cada dia maior em relação a ele, né, Rovaidri? Ele quando foi convidado pelo Bolsonaro para assumir o Exército, era dentro de uma linha política republicana, a despeito de ser de extrema-direita. Né? Quando o Bolsonaro chama para ele comandar o golpe, que é o ministro do Exército, ele vai falar, Então, teve um mínimo de dignidade, eu acho que precisa registrar isso, né, de falar, não, até aqui eu fui, daqui para diante essa ponte eu não atravesso. Agora, a questão é saber se ele fez isso porque ele tinha esse mínimo de dignidade ou porque veio um general lá dos Estados Unidos e falou, não vá, que senão você vai se ferrar. Você vai preso porque nós vamos combater esse golpe. Porque também tem esse outro lado da moeda. Né? O que a gente sabe que os Estados Unidos mandaram delegações para cá de militares, inclusive, para conversar com as Forças Armadas brasileiras. Eles sabiam que tinha um golpe em gestação. Né? E não se uniram, né? Não se uniram ao golpe. Não teve apoio algum dos Estados Unidos ao golpe, pelo contrário. E olha só, outra informação aqui,
que esse depoimento está mantido sob sigilo, mas a expectativa é que o ministro Alexandre de Moraes divulgue o seu inteiro teor em breve. Imagina, a gente vai ficar conhecendo os detalhes, mais detalhes de todo esse plano golpista, que tem tantos capítulos, tantas provas e tantas evidências. E o Freire Gomes, ele depois, na condição de testemunha, justamente para ajudar a aprofundar essa investigação, e os integrantes da Polícia Federal avaliam que, com a postura colaborativa do Freire Gomes, afasta-se o risco dele ser acusado de prevaricação, como queriam os militares bolsonaristas em retaliação ao general. Então, ele, contando aí tudo que ele sabe, afasta ele ser acusado de prevaricação. E a Miriam Leitão publicou hoje também informações que dizem que o resultado dessas investigações devem sair em breve. Olha só, das 3 investigações que estão aí em andamento, que envolvem o ex-presidente Jair Bolsonaro, tem a questão da fraude dos certificados de vacinação, que deve terminar nessa quinzena de março, ela diz. Então, em breve, a gente vai ter aí o resultado da investigação no caso da fraude dos certificados de vacinação, que é aquele que foi o que levou à prisão o Mauro Cid, lembra aí? Assim, vamos combinar que o Mauro Cid não deve ter ali agido sozinho, mudado os cartões da cabeça dele. Na sequência, tem o caso das joias, que depende de colaboração internacional. E a conspiração para fazer o golpe militar deve ser, segundo a apuração dela, até meados do ano deve estar na fase de indiciamento dos responsáveis. Então, a Polícia Federal indicia, e aí cabe ao Ministério Público, né, aceitar ou não a denúncia, e aí vai para o judiciário e vai ser julgado e pode ser condenado e preso. Então, a sequência aí do desenrolar aí do que pode acontecer. Então, vai terminar, né, a Polícia Federal as investigações, indicia, aceita-se ou não a denúncia. A expectativa dos juristas aqui, que tem falado aqui conosco, né, que devem ser aceitas as denúncias, devem ir para o judiciário, aí vai ser julgado, e a expectativa é que o Bolsonaro, que é o que todo mundo quer saber, seja condenado, né, e à prisão, inclusive. Cara, o cara tentou um golpe de Estado. O general dele, do Exército, está falando isso. Não tem mais o que discutir. O ajudante de ordens dele falou isso. Eu tinha um decreto lá, tá ok, mas o que é o decreto? Eu não chamei, não sei o quê. Acabou, brother. Bolsonaro, acabou para você, Bolsonaro. Se ele está pedindo anistia, Rovai, é porque está assumindo o crime, né? Evidente.